Agogo komi aro, ṣẹ̀kẹ̀rẹ̀ komi àṣẹ̀ṣẹ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀, onílù máa ṣe sùn lọ, ìfàjà eré ṣànlá gbédè. Agogo komi aro. Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui mais uma vez para este encontro, para esse bate-papo, a respeito dos orixás, de conversarmos um pouco sobre os orixás, sobre a teologia, a filosofia, a essência dos orixás. Mesmo já temos alguns programas anteriores, eu acho que ainda cabe algumas apresentações. Eu sou Babá Alcimar, sou sacerdote do Ilê Axé, Ogum, Adairê, filiado ao Templo do Dua. E temos esta proposta desses programas que nós colocamos aí em sequência, com temas interligados, conversando sobre os orixás. E agora, hoje, nós temos os orixás femininos. Vamos também dividir aí em pelo menos duas etapas, porque nós não podemos nos aprofundar totalmente por conta das informações que nós pretendemos passar. Queremos dar uma ideia, não é? Qualquer aprofundamento, isso vai fazer parte de uma outra vivência, de um curso, de uma outra abordagem com maior profundidade. Então vamos passar pelo menos uma ideia para você que ainda não conhece, que ainda não tem muitas informações a respeito dos orixás, e também para aquelas pessoas que já conhecem e que podem refazer os seus conceitos, mudar o seu pensamento a respeito dos orixás, complementar as suas informações, caso eu traga ainda alguma coisa que você não tenha ouvido, né? Hoje, dentre estes orixás femininos, nós vamos tratar do orixá Oxum, né? O orixá Oxum é o orixá da feminilidade, o orixá da fertilidade, o orixá da prosperidade. Os orixás femininos, na maioria deles, estão ligados ao elemento água, à fluidez. No caso da Oxum, como nós estamos falando da fertilidade, da fecundidade, a água, o líquido amniótico, né? A fecundação, a partir do momento que ocorre a fecundação, esse bebê, esse feto, ele é gerado na barriga da mãe, ele é envolvido em água, envolvido no líquido do corpo da mãe, da mulher, que ela alimenta o bebê através da água. Então, Oxum é o orixá que tem este poder, que traz o axé para que este processo aconteça. Então essa fertilidade, ela é a fertilidade também no sentido biológico, físico, né? A gestação da mulher, e também a fertilidade no campo das ideias, dos sonhos, dos projetos de vida. Por isso ela é ligada à prosperidade também, né? O mesmo rio, o rio da prosperidade, o rio da amabilidade, do amor, é o mesmo rio, é o rio da Oxum, não é? Então nós nos encontramos aí entre essas duas margens e absorvendo o axé deste grande orixá, dessas duas características fundamentais, dentre outras, né? A prosperidade, ela vem da fertilidade porque nós gestamos ideias, planos, projetos de vida. A prosperidade, ela está diretamente relacionada à amabilidade. Então, Oxum traz a amabilidade ao homem. Tudo aquilo que nós sabemos da Oxum, na maioria daquilo que a gente ouve, Oxum é muito ligada, né, ao amor, à deusa do amor. E esse amor é o quê? Ele é uma série de coisas, né, envolvidas aí, a questão da conquista, a amabilidade, o poder atrativo, a atratividade, onde nós vamos nos encontrar com pessoas com as quais nós vamos ter relações sociais, relações afetivas, relações profissionais, e a amabilidade, ela faz parte de todas estas relações.
A fertilidade, no caso, é do amor, do encontro do homem, da mulher, e aí ocorre a fecundação, não é? A continuidade da humanidade. Olha só a responsabilidade desse orixá. Um orixá feminino que tem como a sua maior característica a fertilidade. Essa palavra, ela é fundamental para que nós possamos entender a essência de Oxum. Né? A importância, Oxum traz a importância da mulher, a importância da figura feminina. Os mitos, vários Odu Ifá, relatos de Ifá, nós vamos ver as histórias envolvendo Oxum. Oxum é um orixá que teve várias vivências, várias experiências aqui no plano físico, e isso gerou aí várias qualidades, vários perfis desse orixá Oxum. Então, dentro dessa mitologia, um dos mitos diz que Oxum foi o 17º orixá a vir para o mundo, a vir para o planeta. Veio do Orum para cá. E numa dessas situações houve uma tarefa, né, que foi dada por Eledumare, pelos orixás homens, por Ogum, por Orumilá, por Obatalá e Oxum também. Acontece que esta missão ela precisava do apoio, vamos dizer, da associação, da contribuição de todos esses orixás. Os orixás masculinos começaram a dar início a esse processo e esqueceram, e deixaram Oxum de lado, tá? Deixaram Oxum de lado, a única figura feminina desse grupo. Então, quando eles começaram a executar essas tarefas que tinham sido dadas por Eledumare, pelo Deus, pelo Deus Supremo, e aí eles foram mal sucedidos. E eles não sabiam por quê. E quando eles foram buscar a orientação de Ifá, de Orumilá, foi dito a eles que eles tinham que voltar para Eledumare e ver o que estava acontecendo, o que estava acontecendo de errado. Eles tinham que relatar isso para Eledumare. Quando Eledumare pergunta a eles, mas vocês não eram só vocês 4, né? Tinha um outro orixá envolvido nessa tarefa. Onde é que está Oxum? Oxum não estava. Então, eles perceberam o quanto a ausência do axé, da fecundidade, da fertilidade, da doçura, da amabilidade, era importante, porque todas as tarefas que eles vieram fazer, eles foram mal sucedidos. Eles precisavam buscar o axé de Oxum. Então, foram até Oxum, pediram perdão a Oxum, se retrataram diante de Oxum, e aí ela passou a fazer parte dessa tarefa, e aí tudo fluiu, a tarefa veio a êxito, né? Quais são as conclusões que nós tiramos disso? A importância de Oxum. E hoje nós vemos o quanto nós lutamos por isso, né? O quanto nós lutamos por igualdade, a importância da figura feminina. A primeira coisa que nós temos que agradecer é sempre o ventre da nossa mãe, senão nós não estaríamos aqui. Nós agradecemos a figura feminina por estarmos vivos. Nosso pai teve a participação, a gente nem sabe como foi essa participação, como era esse relacionamento. Como diz o Baba King, ejaculação precoce faz um filho, mas quem vai gerar essa criança é a mulher. Ela vai ficar 9 meses com essa criança no útero. A decisão de manter essa criança, de dar vida, de dar continuidade a esta gestação, cabe à mulher, cabe à mãe. Então, olha só a importância desta figura. A decisão da mãe foi que proporcionou a sua existência, a minha existência, a nossa existência. Nós estamos aqui porque a nossa mãe escolheu nos ter, escolheu nos manter dentro do seu ventre. E se preservou, se cuidou e esta criança nasceu. Então, este nascimento, a continuidade da humanidade, depende da fertilidade.
a continuidade do processo civilizatório, ela só pode se dar se houver a procriação, se houver a fecundação, se nascerem crianças nesse mundo. Então hoje nós somos aí mais de 8 bilhões de pessoas nesse mundo, graças ao axé de Oxum, porque essas gestações foram bem-sucedidas. Então, Oxum abençoa esta gravidez e esta continuidade da humanidade. Oxum também está espalhada e todos somos abençoados para Oxum. Não há ninguém que não beba água nesse mundo. A água é o elemento, símbolo primordial da Oxum. Oxum, existe o rio Oxum e tem um festival anual, o Festival de Oxobô, aonde as pessoas vão agradecer a Oxum, que foi onde Oxum se tornou orixá, não é? Ela se transformou no rio e se transformou em orixá a partir daí. Então as pessoas vão até Oxobô anualmente, neste festival, que inclusive aconteceu agora em agosto, e este festival acredito que seja o maior em terra iorubá, para a devoção a uma divindade. Vão pessoas do mundo inteiro, as pessoas vão agradecer os seus filhos, vão agradecer a sua vida, vão agradecer as gestações, as mulheres vão pedir filhos, levam os filhos para agradecerem a Oxum, para mostrar ao rio que aquela criança veio à vida e está viva graças ao axé de Oxum. As pessoas vão, você vê cenas de pessoas bebendo a água do rio, lavando o seu ori, lavando a sua cabeça, pedindo a Oxum, agradecendo a Oxum a fertilidade. Então, como nós dissemos nestes episódios, em um desses episódios anteriores, que nós temos orixás da cura, orixás da vida, Oxum também faz parte disso, porque se não houver a vida, nós não vamos ter a existência, a nossa história. Todas as nossas conquistas, os nossos desejos, cumprirmos as nossas predestinações, depende da vida, do primeiro momento, que é a fecundação, e depois no momento do nascimento. A partir daí, nós vamos ter o axé da Oxum na nossa vida. Oxum, o orixá da riqueza. Tanto que a saudação de Oxum é Ureieieu, Oxum, é minha mãe graciosa, Oxum, minha doce mãe, Oxum, ela que nos abençoa, não é? Existe um papel social aí da Oxum, voltando só um pouquinho nessa questão da festa do Festival de Oxum em Oxobô. Por quê? Porque existe o rei da cidade, o Obá, o Ataojá, né? E a floresta da Oxum, que é onde está o templo sagrado com o Ojubó da Oxum ali, na beira do rio, aonde se cultua Oxum, certo? Existe uma conexão entre essas duas figuras. Existe um ritual que começa vários dias antes da finalização, que é lá na beira do rio, aonde ocorre essa ligação entre o rei só existe, só reina graças ao axé da Oxum, veja só. Então a população agradece ao rei também por isso. Então, sai uma menina da cidade, a Aruba, ela leva o assentamento, os objetos sagrados da Oxum na cabeça, e ela anda 4 quilômetros da cidade até o rio. Então, aí fazendo essa conexão, né, entre o reinado físico e o espiritual. Esses dois mundos, essas duas situações, elas se conectam neste festival, onde vamos agradecer ao Oxum. Saímos da cidade e vamos para o rio. Quer dizer, saímos da nossa vida social, do nosso dia a dia, e nós vamos até a beira do rio agradecer ao Oxum, ao mundo espiritual, ao Oxum, ao orixá, à divindade, pela nossa vida, pela nossa existência, pela abundância, por tudo de bom que esse orixá pode nos oferecer, né? Estas características da Oxum, e aí a gente começa a abrir aí esse leque, né? Nós também falamos de Ogum, né? Falamos de Ogum.
num desses encontros anteriores, dentro do capítulo dos orixás caçadores. Então aí Oxum faz um contraponto com Ogum, não é? Ogum é o quente, Oxum é a água fresca, é o ar fresco. Ogum é a forja, é o fogo. Ogum é o ferro, Oxum a água. Ogum é a ferramenta, Oxum a riqueza, o resultado da ferramenta. Ogum é o martelo. O martelo é a decisão certeira. O martelo não tem dúvida. O martelo é certeiro, bate, né? Ele vai direto no ferro quente, ele bate direto, a objetividade. Então, em Oxum, o contraponto é a fluidez, o movimento, é o resultado do trabalho, aquilo que foi forjado, aquilo que foi moldado, vai ser utilizado, vai ser reproduzido na nossa vida e nós vamos transformar isso em riqueza, em abundância. A forja do Ogum tem o pote de água. Por quê? Porque a partir do momento que o martelo bate no ferro quente, molda, esse ferro ele vai para a água, para se resfriar, para se transformar definitivamente num objeto útil da humanidade. Então esse contraponto entre um e outro, você vê que essas forças se complementam. Neste aspecto, a gente tem ainda mais uma das inúmeras provas da interligação entre o axé dos orixás. Nós nunca poderemos falar de um orixá, de uma divindade como única, como uma força separada, independente. Todos esses orixás, eles têm o seu axé e um se comunica com o outro. Nesse caso, eu estou fazendo essa correlação de Ogum com Oxum, porque o resultado do trabalho, nós vamos falar de Adjê num outro momento também, como fazer o uso do ganho do seu trabalho. A prosperidade é a saúde, é o resultado do trabalho, o bom aproveitamento do resultado, não é? A recompensa, o Locum, o Lossá. Nós vamos ter esses aspectos discutidos quando a gente conversar sobre os orixás Funfun. Tá? Nesse momento, vamos nos ater aqui na questão da Oxum com Ogum. Oxum trabalha o Ori, a água, o elemento água. O elemento água, ele está presente nos banhos, em todos os banhos. A primeira coisa que se faz com uma criança, quando a criança nasce, é lavar o ori dessa criança, para que qualquer negatividade, qualquer coisa que ela tenha trazido no momento desse nascimento, da história individual, espiritual, desse ori que está chegando agora no mundo, é esse ritual de lavar a cabeça, lavar o ori da criança. O ritual de Bori, ele envolve os banhos, não é? Então nós vamos trabalhar com a água. Todo o processo iniciático é feito com os banhos. As ervas são utilizadas, né? A Oxum, Celeru Abu, é aquela que tem o Abu que acalma, a água que acalma, o banho que vai retirar toda a negatividade, o banho que vai apagar as pinturas ritualísticas, o banho que vai lavar o Iaú no momento, no processo iniciático, é o nascimento, né? A criança sai do ventre da mãe e o que acontece com essa criança? Vão lavar, vão limpar essa criança, vão passar a água ou um pano com água, vão limpar essa criança. O processo iniciático, ele tem esta reprodução, né? Nós passamos como se fosse pelo nascimento, depois somos banhados, somos tratados como bebês, como crianças que acabaram de nascer. Porque nós somos conduzidos, mesmo sendo adultos, alguém vai nos banhar, alguém vai lavar o nosso ori, alguém vai lavar o nosso corpo. A presença de Oxum, né? Oxum dentro do ritual. Orixá Oxum, presente no jogo de búzios, como nós também já conversamos aqui, o Eren de Logum, né? Onde os 16 búzios que Orumilá pediu para fazer para Oxum, para serem preparados para Oxum, preparou
um corpus literário aí também, né? Os 16 odus para o jogo de búzios de uma forma simplificada do que os odus utilizados, a leitura de odu utilizada para o jogo de Iopelé ou de Iquim, né? Que o Babalaú faz, que Orumilá fazia. Consultar Ifá através do jogo de búzios foi dado a Oxum para que ela pudesse atender as pessoas na ausência de Orumilá. Então, Oxum tem essa passagem também como esposa de Orumilá. Então, ela teve a sabedoria do destino das pessoas. Nós consultamos os orixás através do jogo de búzios. A questão da fertilidade, Oxum só teve este axé da fertilidade porque foi dado a ela esta bênção desde que ela desse filhos para todas as mulheres e que ela não escolhesse aquela que ela gostava ou aquela que ela não gostava, para quem ela queria dar filhos, para quem ela não queria dar filhos. Ela só teve esse axé com a condição de que ela daria fertilidade para todas as mulheres. Pedimos isso a Oxum, né? Oxum também está ligada, quando a gente fala da gestação, quando nós falamos do nascimento das crianças, aquelas crianças que não chegam a nascer, né? Então nós vamos tratar aí, vamos ter aí uma correlação de Oxum com Ebé, por conta das crianças abicudas, aquelas crianças que morrem antes de nascer ou morrem logo após o nascimento. Então pedimos a Oxum para que ela nos livre da morte prematura. Significa que ela tem poder sobre isso também. Então toda a gestação, quando temos uma situação de gravidez, uma gravidez de risco, vamos recorrer a Oxum, vamos pedir a Oxum para que aquele ventre seja abençoado, para que aquela criança seja acolhida, que Oxum cuide daquela criança para que ela venha a nascer com saúde e forte. Olha só quanta coisa nós temos, né? Da Oxum. Lavar o ori. As sacerdotisas de Oxum, eu já tive a oportunidade de estar neste festival que eu mencionei, em Oxobô, algumas vezes, e nós vemos as sacerdotisas de Oxum que estão lá, e elas têm os cabelos adornados, elas trançam os cabelos, e elas colocam enfeites, colocam penas do papagaio, né, o ecodidé, o símbolo da realeza, colocam enfeites, elas enfeitam o cabelo. Então tem toda uma questão do ori, da valorização do ori. Oxum, o Nigueleará, a dona do turbante maravilhoso, a dona do pente, tem o pente, né? Também é uma das figuras aí associadas a Oxum. O pente é o organizador, é o alinhador, né? Ele trabalha com a beleza, com a transformação do cabelo, né? Pentear o cabelo. O pente é um dos símbolos da Oxum, no sentido da organização, do alinhamento das ideias, dos pensamentos e dos nossos desejos. Então, Oxum é a Uloyairum, a dona do pente de coral enfeitado, maravilhoso. O que quer dizer isso, né? O pente é o orixá que traz o axé maravilhoso para que nós possamos organizar o nosso pensamento, para que nós possamos organizar as nossas ideias. Oxum ligada ao ori aí, né? Olha só o quanto a gente tem para discutir a respeito desse orixá. Oxum é a deusa do amor. A deusa do amor. Então as pessoas pedem, vão lá, vou pedir um casamento para Oxum, vou pedir um companheiro, uma companheira, vou pedir a Oxum que traga alguém para mim. Mas a questão, ela não pode ser tão pequena assim, né? Nós não podemos tratar Oxum com uma visão tão pequena.
Esse amor que Oxum traz é o amor próprio, porque nós estamos nesses itens que nós discutimos aqui, nós estamos falando da vaidade, né? Oxum é vaidosa, o guelê, o pente, arrumar os cabelos, trançar os cabelos, as imagens de Oxum é sempre de uma mulher segurando o ventre, ou com os seios à mostra, ou com o cabelo, né? Com a imagem das tranças dos cabelos aí penteados e embelezados com as penas, com as contas, da valorização do uri. Nós estamos falando da vaidade, nós estamos falando da autoestima, nós estamos falando do autocuidado, uma pessoa que se ama, uma pessoa que tem respeito pelo próprio corpo, uma pessoa que tem apreço pela imagem. Então, é uma pessoa que vai ter o poder de conquista. Esse poder de conquista, o poder atrativo, nós também vamos atribuir isso ao Oxum. Aí nós vamos entrar no carisma, não é? O carisma abre portas. Você vai ser escolhido numa entrevista de trabalho, você vai ser escolhido para cumprir uma tarefa, você vai ser escolhido para fazer parte de um grupo, para fazer parte de uma sociedade. É o carisma, é o seu carisma, é a sua imagem, é o seu olhar, é o seu porte, é o seu jeito de ser, o seu jeito de se vestir adequadamente. Nós temos protocolos sociais, né, que exigem de nós a escolha de como você vai se portar, como eu vou me vestir para vir aqui conversar com vocês hoje. Isso é preço, é a vaidade. Oxum nos traz isso. Ela traz esse axé, porque é isso que vai abrir portas ou fechar portas para as nossas relações, para aquilo que nós queremos, para que grupo de pessoas, aonde nós queremos entrar, aonde do que eu quero fazer parte nesta vida. Então Oxum traz esse axé. E esta vaidade, esse apreço, ele vai trabalhar não só com a imagem física, mas com esse entorno, né? com essa aura, com essa presença que as pessoas têm. Nós temos isso. Tem pessoas que a gente não conhece e você bate os olhos e aquela pessoa já te parece uma pessoa agradável, já te parece alguém que você quer conversar, que você quer ficar perto. Tem gente que você quer ficar perto, a casa daquela pessoa é gostosa, você quer visitar aquela pessoa, você tem saudade daquela pessoa. É o carisma, é o bem-querer, ele vem através destes aspectos do Orixá Oxum que nos traz estas conexões, né? Então, em contraponto a tudo isso, nós não podemos deixar de falar que o devoto da Oxum, ou a pessoa que quer o axé do Oxum, não pode trabalhar contra estes aspectos, contra essas características. Ser uma pessoa que não se cuida, ser uma pessoa que não tem vaidade, ser uma pessoa que maltrata os outros, que trata mal os filhos dos outros, que trata mal as crianças. Uma pessoa que trata mal uma criança não pode ter o axé de Oxum, sendo que Oxum é a progenitora, é a mãe, é aquela que fez com que aquela criança nascesse. Quando você agride uma criança, quando você maltrata uma criança, você está agredindo Oxum. Os orixás, eles estão manifestados no mundo através das pessoas. Se não houverem as pessoas, nós não temos orixá no mundo. O orixá só existe nesse mundo porque existe uma conexão, para que uma porta de entrada, para que esses orixás possam se manifestar além dos seus símbolos na natureza. A natureza está dentro de nós. Nós somos seres humanos, nascemos e nós somos representantes dos orixás nesse mundo. Fazemos rituais, somos devotos dos orixás. Quanto mais próximo eu tiver das características ou das questões ritualísticas, não é, destes orixás, mais perto desse axé, mais eu vou estar abastecido destas características. E é onde esse orixá vai se fazer presente no mundo através de mim, porque Oxum já foi embora. Ela viveu aqui, teve várias histórias, viveu com Ogum, viveu com Xangô, conheceu os Odus através de Orumilá, teve a vida dela, se transformou em rio, se transformou em orixá, foi embora. Qual é o legado da Oxum? É o axé da fecundidade. Então nós nascemos, temos o axé da Oxum dentro de nós, trabalhamos a nossa imagem interior e até hoje
muitos anos depois. E nós ainda louvamos Oxum, ainda vamos na beira do rio Oxum, o axé de Oxum ainda está lá, né? Todos os orixás têm, a maioria deles pelo menos, tem dentro dos seus ojubós, dentro das suas representações físicas dos assentamentos, pedras de rio. Porque Oxum, ela retransmitiu o axé do nascimento, é a representação do nascimento. Aquela pedra saiu de dentro da água, está dentro do seu assentamento, para mostrar que você saiu de dentro da água e você tem algo indestrutível, algo que vai durar mais do que a sua vida. Uma pedra dura mais do que você. E isso está dentro do seu assentamento. Por isso, os assentamentos dos orixás, eles são além da nossa vida, são maiores do que nós. Orixá Oxum, além da água como um elemento principal, o otá, como eu falei, Oxum também tem o bronze, que é o metal indestrutível, metal dourado, o ouro, o bronze, os idés de bronze, as pulseiras de bronze. Oxum tem dentro do seu assentamento, também tem como representação os objetos feitos de bronze. Tá? Então, também as pulseiras, elas trazem a conotação aí da questão da vaidade da Oxum. Oxum lava as suas pulseiras antes de lavar os seus filhos. O apreço, a autoestima, o autocuidado, Oxum preserva a sua imagem. Quer dizer que quanto mais ela tiver, quanto mais bem-aventurada ela for primeiro, quanto mais afortunada ela for, mais ela vai ter para dar para os seus filhos. É essa analogia que se pode fazer a respeito desse comentário, né? Oxum tem o bronze, o ouro como símbolo, como indestrutível. E a água por toda parte. A maior parte do nosso corpo é feita de água, a maior parte do planeta é feita de água, nós estamos rodeados de água o tempo todo, a nossa casa, não fazemos nada sem água na nossa casa, cozinhamos, nos lavamos, preparamos os alimentos com água, está por toda parte. Temos Oxum dentro e fora de nós, em todo lugar, o tempo todo. Tá? Então, nesse momento, acho que é o bastante para falarmos sobre Oxum. Agora, no nosso próximo encontro, vamos falar sobre os outros orixás femininos, orixás que também, na maioria deles, também tem a água como sua característica principal, mas nenhum orixá é mais bem representado pela água do que Oxum. Tá certo? Muito obrigado. Até o nosso próximo encontro. Que Oxum nos abençoe a todos. Axé. Ṣẹ̀kẹ̀rẹ̀ kọ́ mi àṣẹ̀ṣẹ̀.